livre para todos os públicos. Pádua. Todos os anos, milhões de pessoas vêm a esta basílica. Vêm para encontrar Santo Antônio e, através dele, encontrar Deus. Pádua está na região Vêneto, na Itália, rica pelas belezas naturais, obras de arte e arquitetura. É uma antiga cidade universitária com uma ilustre história acadêmica. Mesmo sendo uma atraente cidade, o que leva tantas pessoas a ela é uma bela história de santidade, a história de Santo Antônio. A Basílica é o principal monumento de Pádua e uma das principais obras-primas de arte do mundo. Ela foi iniciada em 1232. Tem 115 metros de comprimento, 38 metros de altura, chegando a 68 com as torres. É rodeada de 8 cúpulas. O interior é construída em forma de cruz latina. A igreja imersa na penumbra revela uma fusão de estilos e luminosidade vinda dos vitrais que a torna colorida. À esquerda está a capela, onde encontra-se o altar-túmulo de Santo Antônio, por onde passam os peregrinos para rezar e pedir a sua intercessão. Ao longo das paredes estão dispostos 9 relevos de mármores, com cenas da vida e milagres do santo. A Capela das Relíquias foi construída no século XVII num estilo barroco. Nos 3 nichos estão expostos dezenas de relicários. Nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195. Seu nome de batismo é Fernando de Bulhões. Era de uma família nobre, cresceu e se formou em Lisboa. Em 1210, entrou no mosteiro de São Vicente, onde permaneceu 2 anos. Depois foi para Coimbra, onde aprofundou seus estudos e foi ordenado sacerdote. No ano de 1220, teve contato com os franciscanos, que tinham um conventinho e viviam muito pobres em Coimbra. Por aí passaram rumo ao Marrocos 5 frades que de lá retornaram martirizados. Esse testemunho fez Fernando pedir para ser franciscano, trocando o nome para Antônio. Também ele queria uma vida mais simples e pobre, ser missionário e, mais ainda, ser mártir. Em seguida, embarca rumo ao Marrocos, onde adoece e é obrigado a voltar. O certo é que, se o Senhor não quis Antônio no Marrocos, também não o queria em Portugal. A embarcação onde estava é arrastada até a Sicília, sul da Itália. Ali foi acolhido pelos franciscanos. Era o ano de 1221. Em Assis acontecia o grande capítulo chamado das Esteiras, aonde se reuniram em torno de 5.000 frades, entre estes também Frei Antônio. Festa de Pentecostes. E o grande encontro era em Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula. Antônio queria muito conhecer Francisco. Quando o vê e o ouve falar, percebe que o único desejo de Francisco é viver o Evangelho. Este era também o seu grande desejo, o seu ideal de vida.
Francisco havia aceitado radicalmente o Evangelho. Vivia como Jesus, simples, pobre, despojado. Depois do capítulo, Antônio é convidado a permanecer em Monte Paulo, lugar entre os bosques e as montanhas, para estar com os freis daquela região. Para Antônio, que praticamente tinha vivido na cidade, aquela imersão total na natureza silenciosa foi a descoberta de uma nova dimensão da vida. Como era Antônio o santo mais popular do Brasil? Seu rosto era meigo e quase menino como tantas pinturas mostram? Ou era robusta como pintou Giotto? Como era sua voz, seu olhar, os seus gestos? Não foi possível gravar seus sermões, ter sua imagem, mas temos a essência daquilo que ele falou, do conteúdo do seu coração. Antônio pregador, apaixonado pela Sagrada Escritura, franciscano, amigo dos pobres. Com autorização de João Paulo II, um reconhecimento do corpo de Santo Antônio foi efetuado em 1981, após 750 anos da sua morte. O primeiro reconhecimento, em 1263, revelou os restos mortais do santo em excelentes condições, recolhidos numa pequena urna. As análises científicas deram a possibilidade de reconstruir as características físicas de Santo Antônio. Ele tinha 1,70 m de altura, estrutura não muito robusta, perfil nobre, rosto comprido e estreito. Encontraram também o aparelho vocal intacto, com a língua, os órgãos fonadores, que estão guardados na Capela das Relíquias, assim como os restos da túnica, que foi encontrado ao lado dos ossos, e as 2 caixas antigas com panos da época. Io non conosco molto il Brasile, ma conosco un po' questa devozione, perché nel 1998 ho avuto modo Em 1998, tive a oportunidade de levar ao Brasil as relíquias de Santo Antônio, porque a nossa província religiosa de frades menores conventuais, a província de São Francisco, que tem sua sede em Santo André, São Paulo, celebravam os 50 anos de sua fundação. E para recordar esta data, pediram as relíquias de Santo Antônio por um certo tempo. Come dicevo, io rimasi in Brasile solo i primi giorni, però rimasi colpito dalla devozione, dall'entusiasmo. Eu permaneci no Brasil somente nos primeiros dias, mas percebi a devoção, o entusiasmo e a alegria com que os fiéis do Brasil acolhiam Santo Antônio. Me lembro que dizia a eles: no momento em que poucos de vocês têm a possibilidade de ir a Pádua, Santo Antônio quis encontrá-los. Noi calcoliamo che in un anno São cerca de 5 milhões a presença de peregrinos na Basílica todo o ano. E, portanto, todos os dias a Basílica é visitada. Peregrinos de 70 nações que a cada ano se reúnem na Basílica.
durante o jubileu do Ano Santo, atingiu um total de aproximadamente